Veja no ICL Notícias, segunda edição. Espionagem da República. Ministros, deputados, senadores, governadores, jornalistas tiveram suas vidas vasculhadas ilegalmente pela BIM paralela de Bolsonaro. Operação Salva o 01. Ex-presidente e Alexandre Ramagem tramaram para salvar Flávio Bolsonaro do inquérito das rachadinhas. Ameaça de morte a Xandão. Agentes da BIM presos pela Polícia Federal cogitaram atentado contra ministro do STF. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço em mais essa quinta-feira, 11 de julho de 2024, com o noticiário pegando fogo por aqui. Bem-vindo você que chega pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, hoje também pela Pop TV e o canal Com Brasil. Todo mundo chega mais porque, olha, tá pegando fogo, Chico Sá. O roteirista do Brasil não tira férias em julho, viu? Tira férias. Não tem essa de férias escolares. Ele continua trabalhando, viu, Chico? E produzindo só espetáculos extraordinários. Agora, Chicos, boa noite, né? boa noite. Eu perguntei para vocês, tudo jóia? Hoje já tá um pouco Tudo diferente. jóia só não. Ontem era só joia. Hoje não, hoje tem joia, araponga, né? Grampo de telefone, sistema de espionagem first mile. Em favor variar, de familiares, né? Isso. Em favor de Tem fuzil familiares. também. Uma loucura, né? Uma loucura. Não é só o Grampo, não. Tinha a Santa Efigênia inteira, com aqueles badulac penduricalhos para ver a vida alheia. Ô, Xará, é uma loucura que assim, onde é que você mexe nesse governo Bolsonaro? Porque isso começou lá em 2019, 2020. Você descobre crimes que estão aí para ser comprovados e, naturalmente, servir, né, para investigação nos processos que vão ser naturalmente abertos, né, mas são crimes atrás de crimes. São muitos monitorados, né? Tem jornalista, tem político, tem ministro, lógico, Alexandre de Moraes está entre eles, Dias Toffoli, Arthur Lira também. Arthur Lira. Vamos detalhar isso um pouco? Deixa eu fazer uma abertura aqui só para ver que é tanta coisa, gente. Você falou que o roteirista, né? Que o roteirista é danado. Mas, olha, esse roteiro está sendo escrito desde que o Jair chegou na presidência. Sim. Ou até um pouco antes, né? Olha, descobriram o esquema da BIM paralela. E vamos colocar isso tudo sob a tríade, né? Deus, pátria e família. Deus, entenda, eles entendiam, é o Jair, Deus. Sim. Pode tudo, vê tudo, manda tudo, é o Senhor da vida e da morte. Deus. Pátria é o Estado brasileiro sendo surrupiado por eles, utilizado por eles para fazer dinheiro, para cometer crime de peculato, né? É o que aparece. Vamos ver as provas disso. Crime de peculato, para roubar joia, né? Para sonegar vacina, para expulsar gente, demitir gente de função pública, para perseguir inimigos. E tudo que vai se descobrindo. Quer dizer, é um passeio, né, pelo Código Penal, um negócio maluco. Olha, descobriram então que os ministros, a BIM paralela, que é a arapongagem do Jair, ele criou um negócio chamado SIM, né? Sistema de Informações Nacional, um negócio que não existe, clandestino, que era mancomunado com o tal gabinete do ódio, onde pontificava aquele vereador do Rio, Carluxo, né? Então, ali, eles montavam estratégias de espionagem junto com a BIM, que era chefiada pelo Alexandre Ramagem, que agora é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, mas para ficar lindo, deu um jeito aí, porque a barra está pesada, viu? Mas não é a Barra da Tijuca, não. Então, ali, junto com Ramagem e com outros, né, eles investigavam tudo. Investigaram, por exemplo,
monitoraram, usando o First Mile, que é um sistema de geolocalização, que você consegue monitorar celulares e pessoas, né? Que veio ao Brasil durante o governo do Temer. Exato. Do Temer, veio de Israel, né? Por isso eles gostam tanto de Israel. Por isso os filhotes de Bolsonaro viajavam tanto para Israel. Os esquemas de espionagem. Então ali eles monitoravam, espionavam o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, o ministro Toffoli, o ministro Fux. Espionavam também os senadores Alessandro Vieira, né, o Omar Aziz, o Renan, o senador Renan Calheiros, o senador Randolph. Curioso, por que eles investigavam essas pessoas? Para tentar pegar alguma falha deles, né? Talvez para se chantagear. Curioso que esses senadores foram aqueles que se insurgiram, né, contra o descaso na Covid, o descaso do Jair, que distribuía remédio para a EMA, mas não autorizava vacina para os brasileiros. Foram 700 mil mortes oficiais. Monitoravam também um governador que foi eleito, né, como aliado de Bolsonaro, João Dória. João Dória, né, pregava o voto em Bolsonaro, lembra? Tinha a camiseta Bolsodória. Bolsodória. Mas aí veio a vacina e o Dória virou inimigo. O Dória, acho que salvou um pouco a biografia dele, porque já estava muito feio exatamente. o Bolsodória. O Dória melhorou a cara dele, e realmente melhorou, porque salvou milhares e milhares de vidas quando determinou que o Butantan produzisse vacina e engajou o governo de São Paulo na distribuição de vacina, na vacinação, que deixou o Bolsonaro pé da vida. Por isso estava sendo também investigado, ao que tudo indica. Deputados eram monitorados. Agora, é até curioso, deputados, uns panacas que vestiam camisa de Bolsonaro, como Arthur Lira, o presidente da Câmara, que aparece Bolsonaro 22, estava sendo espionado. Viu, senhor Arthur Lira? O senhor estava sendo espionado pelo seu patrão, aquele a quem o senhor servia. Chico, mas aí é desconfiança da máfia, né? A máfia sempre se garante, sempre tem informação sobre todo mundo, inclusive sobre os padrinhos, sobre quem está dentro do jogo, porque aí, olha, qualquer coisa tem isso na mão. Todo mundo pode trair todo mundo. E se eu tenho mais poder, eu fico de olho. Olha aqui, vários do campo dele, né? Arthur Lira, Rodrigo Maia, que tudo indica, parece que votou nele também, Joyce Hasselmann, que era bolsonarista, depois virou outra coisa. O Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri, o Kim... Também a mesma trajetória. MBL, mas era eleitor de Bolsonaro. Então é o seguinte, é Deus, pátria e família. Deus é o Jair. Pátria é o Estado ao meu serviço. E a família, você não tem a dúvida. A família é Jair, Flávio, Eduardo, Carlos e Jairzinho. Deus, pátria e família. Aí está a família. Totalmente. Agora, se você quiser ampliar, você põe família com o G no meio, né, que vira família, né? Ou familícia, né? Aí você vai, né? Então é isso, Jair que se julgava todo poderoso, o país que estava, o Estado brasileiro aparelhado à sua disposição para espionar, para perseguir. E tudo isso começou, Xará, vocês sabem por que isso começou? Por causa da investigação sobre o Flávio Bolsonaro na rachadinha, que eles chamam de rachadinha, mas na verdade é crime de peculato. Exatamente. Que o Flávio Bolsonaro cometia. Eu não estou dizendo aqui que suposto crime, pois o assessor dele, o Queiroz, confessou que pegava dinheiro dos funcionários. Quer dizer, tinha um crime de rachadinha. Depois conseguiram, numa manobra jurídica, tirar o Flávio da mira da justiça, né? Mas começou ali, vamos investigar. Quem que vai cuidar dessa ABIN paralela, desse sistema, Serviço de Informação Nacional, né? Quem vai cuidar disso é o gabinete do ódio. E é o Ramagem, acima de tudo. Só que o Ramagem, aí é muita coisa, é muita informação, gente, que está aparecendo. O Ramagem, o Alexandre Ramagem, que era da Polícia Federal, que é pré-candidato com apoio de Bolsonaro à Prefeitura do Rio, o Ramagem gravou 1 hora e 8 minutos de conversa do Bolsonaro. Gravou.
Esse sujeito que está aqui, ó, gravou uma reunião com o Bolsonaro, onde estava Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, que era um homem também da área de formações, aquele general meio, né? É que eu sempre lembro a sua imitação do general. E eu fico abismado como estão falando de mim, não é? É o general Heleno, abismado, é coisa horrorosa, vocês não esquecem da minha pessoa. Não vamos esquecer. Exatamente. Então estava Bolsonaro, general Heleno, advogada do Flávio, o Jair, e o Ramagem. Aí, que beleza. E o Ramagem, acho que, sei lá, com medo de alguma coisa, como você falou, todo mundo tem medo de alguém trair alguém. Todo mundo se garantindo. Olha, não vem pra cima que eu tenho aqui. 1h08. 1h08. Não sei ainda o que sobrou nessa conversa. Pois é uma fita cassete dos dois lados, como no nosso tempo. Nosso tempo, né, Chico? Hoje não é mais. Mas é uma loucura. Gravou o presidente da República, não é? Quando eles estavam fazendo o quê? Acertando, ao que tudo indica, a perseguição a auditores da Receita. Porque os auditores da Receita que descobriram o crime de peculato no gabinete do Flávio, né, foram perseguidos e foram exonerados dos cargos, ou foram, pelo menos, afastados. E ali estavam discutindo sobre isso. E tem mais. Tem um cara da Polícia Federal, tal de Marcelo Bormevetti, né? E tem um oficial do Exército, Giancarlo Rodrigues. Esses dois foram presos hoje, ou estão com mandado de prisão. Tem 4 com mandado de prisão. Foram presos. Esses dois aqui, apareceu uma conversa dos dois, referindo, ao que tudo indica, eles se referiam a Alexandre de Moraes. Então, o Marcelo diz, esse careca está merecendo algo a mais. Aí o cara do Exército, o Giancarlo, diz, só 7,62 é um fuzil. Só um 7,62. Ao que o Marcelo teria respondido, headshot, tiro na cabeça. Quer dizer, é este o clima que a gente estava entrando, a gente ia entrar no Brasil e poderia ter se aprofundado se essa família não tivesse derrotada na eleição passada. Bolsonaro estava lentamente implantando uma ditadura fascistoide no Brasil, com perseguição a inimigos, com mortes, que a morte sempre foi companheira de Bolsonaro em tudo. Morte do meio ambiente, morte de bichos, morte de pessoas na Covid, morte de tudo. Então, isso a gente vai vendo aos poucos. É isso aí. É isso aí. Agora, quem acha que deve pegar mole com essa turma e dar anistia, sim. Peça, botem lá no margem. São coitadinhos, eles são inocentes, não tem nada a ver com isso. Estão sendo perseguidos. Sendo perseguidos, a ditadura do Xandão. Vê o diálogo, cara, prometendo tiro na cabeça. Esse careca está merecendo algo a mais. Só 7,62, só um fuzil. O outro diz headshot, tiro na cabeça. É o jeito que essas pessoas entendem um Estado democrático. Esse diálogo é impressionante mesmo. E teria ocorrido se alguma dessas autoridades estivessem em Brasília naquela circunstância lá da quebradeira. Porque eles foi para fazer o pior. Exatamente. E a gente vai trazer aqui alguns trechos, né, desses diálogos que estão surgindo, né, aos poucos. A gente teve hoje a Polícia Federal, Chico, prendendo 4 pessoas, chicos, né? Um deles, o ex-segurança, só para a gente lembrar quem são, 2 nomes que você destacou aí na sua abertura, Chico. Marcelo Bormevetti. Exatamente. Um deles, ex-segurança da campanha presidencial do Bolsonaro, nessa 4ª fase Federal da Operação Última Milha, que está investigando essa ABIN de Bolsonaro, que muita gente na imprensa chama de ABIN paralela, mas para a gente especificar em que momento aconteceu, foi durante o governo Bolsonaro, e essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente ele que parece ter sido o alvo dessa conversa, né? Do 7,62. Teve com a cabeça premium, né? A real é essa. E depois headshot. Daqui a pouco a gente vai falar dessas prisões. O Moraes, ele tirou o sigilo sobre esse inquérito, por isso que não param de sair essas informações todas, que aos poucos tem muita gente mobilizada, inclusive a nossa equipe
para poder, né, o Igor Mello, Juliana Dalpiva, estão justamente vasculhando todo esse inquérito, trazendo todas as informações a respeito disso, mas é muita coisa. Muita coisa. Saímos, a Juliana e o Igor, eles saem de 2.000 páginas das joias. 3.000? 3.000 páginas das joias e entram no outro calhamaço sem fim agora dessa nova história. Quer dizer, uma velha história com novos detalhes. Sabe uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que devia preocupar o Brasil inteiro? É que setores do judiciário, né, parece que inclusive do Supremo, não querem mexer nesse vespeiro, como tem uma fala na propaganda da Globo News. Você tem certeza que você vai mexer nesse vespeiro? Eles não querem mexer nesse vespeiro, ou seja, fazer esse julgamento agora, né, para não ter interferência nas eleições. Ora... Eu nunca vi essa preocupação no Brasil, com o Bolsonaro. O judiciário ficar atrelado ao jogo eleitoral desse que está aí. É preciso que a nação saiba de tudo, todas as pilantragens cometidas pelo grupo, até para saber se pode votar nisso ou naquilo. Exatamente, saber com que lado estavam. Não, se está à direita, procura alguém de direita, se encontrar gente decente à direita, né? A gente vai trazer essas informações agora com o Igor Mello, nosso repórter da coluna da Juliana Dalpiva, né, do iclnoticias.com.br, ele que vem debruçado já de todo esse inquérito das joias e agora também chafurdado nesse documento da ABIN do Bolsonaro. Igor, bem-vindo, boa noite para você. O homem está trabalhando, viu, gente? O homem está trabalhando. Bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite aos nossos Chicos, a comunidade ICL. Parabéns. Eu não aguento mais ler, Chico. Parabéns. Só isso que eu queria dizer, eu não aguento mais. Em vez de estar lendo um livro, né, um belo livro, um belo romance, está aí. Mas não deixa de ser um livro de suspense, né, Igor? Um romance policial, de certa forma. Isso, para nós jornalistas, não tem nada melhor do que ter material para ler, né? Quanto mais desse tipo. Mas está um pouco excessivo, viu, gente? Porque, olha, a cada momento parece que vem uma onda nova, que é a onda, né, de mais algum caso envolvendo a família Bolsonaro. Eu vou trazer, talvez, um desses trechos para a gente começar a conversa, porque é muita coisa. Vou até perguntar os destaques que o Igor quer trazer, claro. Mas tem um áudio, né, Igor, que a Polícia Federal identificou dessa conversa que o Chico comentou aqui na abertura. Em agosto de 2020, mais de uma hora em que o Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que era o chefe da ABIN nessa época, e o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, estavam conversando sobre supostas irregularidades ali dos auditores da Receita Federal num relatório, olha só, prestem atenção, de inteligência naquela investigação sobre a rachadinha envolvendo o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no gabinete dele da Alerj, né? Que é o nome que a gente convém chamar, né, o peculato. Então, vamos começar por aí. Chama-se peculato, né? Que a gente fala rachadinha. Como porque eles cometem esse crime com tanta facilidade. Isso é inocente, isso é uma rachadinha. Não, isso é crime de peculato. Isso é meter a mão no dinheiro público, que é de todos nós. Eles que se preocupam tanto com corrupção, né? Vamos começar por aí, Igor, já que é tanto fio para puxar? Vamos sim. Essa revelação, eu acho que, somada também às revelações que a gente teve no inquérito das joias essa semana, na segunda-feira, colocam o ex-presidente Bolsonaro contra as cordas, né? Porque na segunda a gente teve acesso a provas cabais de que ele participou diretamente do desvio das joias, e hoje a gente teve acesso a uma prova cabal de que ele participou diretamente do esquema da ABIN paralela. Como vocês falaram, o Alexandre Ramagem, que na época era diretor da ABIN, gravou uma reunião com o Bolsonaro, com o general Augusto Heleno, que na época era ministro do GSI, e teria participado também uma advogada do Flávio Bolsonaro, que não está identificada pela Polícia Federal, eles dizem que possivelmente era, para tratar de alguma forma de auxiliar a defesa do Flávio Bolsonaro no processo das rachadinhas. Para contextualizar, esse escândalo começou em 2018, na verdade, em dezembro de 2018, pouco antes do Bolsonaro assumir, com base justamente num relatório de inteligência financeira emitido pelo COAF, que na época apareceu o nome do Fabrício Queiroz como um dos funcionários da Assembleia Legislativa aqui do Rio envolvidos em transações suspeitas,
e a partir daí o Ministério Público do Rio começou a dissecar esse esquema e avançou muito, basicamente provou que havia de fato um esquema de corrupção no gabinete do Flávio, com desvio de milhões de reais de salário de assessores, né? Que convenceu a se chamar de rachadinha. E a família Bolsonaro estava desesperada nessa época, no primeiro semestre de 2020, com a repercussão do caso, porque isso virou de marchinha de carnaval a escândalo internacional. Assim, era o grande assunto que dominava o noticiário político na época, e eles vinham tentando de todo jeito uma solução. E o Ramagem, nessa reunião, propõe de achar podres, é a expressão que a Polícia Federal repete, achar podres contra os auditores da Receita Federal envolvidos nesse caso. E isso de fato aconteceu, segundo a PF, esses auditores foram alvo de sindicância interna na Receita Federal, justamente com base no que os auxiliares do Ramagem, aí entra o Marcelo Bomervetti, por exemplo, que foi preso hoje, teriam levantado, né, assim, a investigação não traz nenhum elemento de que eles acharam de fato alguma irregularidade contra esses servidores, é bom deixar claro, mas ainda assim, por conta dessa pressão política, eles foram alvo de uma sindicância interna. Então, assim, isso de fato foi posto em prática, né? Eu ia aproveitar e perguntar, já que você citou o Bomervetti, Igor, ele foi o segurança do Bolsonaro na campanha de 2018, tem também o subtenente do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, ambos integrantes dessa ABIN de Bolsonaro. Quem são os outros presos também? Se você puder explicar aqui pra gente, porque tem 2 também que não foram presos, né? A gente tem, pela lista que eu tenho aqui, tem 2 nomes que não foram presos. O José Matheus Salles Gomes, que é o Matheus Zueiro, que é um dos integrantes do Gabinete do Ódio, foi nomeado assessor especial da presidência durante o governo Bolsonaro, e antes disso tinha passado 5 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro, do gabinete do Carlos Bolsonaro, perdão, nomeado, e estava nomeado recentemente no gabinete do Ramagem, e também o Daniel Ribeiro Lemos, que é um outro personagem dessa história. O nome do Zueiro, inclusive, é um nome bem importante para a gente ficar de olho justamente por isso, que ele fecha o outro elo da cadeia, né? Porque o que a Polícia Federal trouxe hoje de elementos também é que esse esquema da ABIN paralela se relaciona diretamente com o esquema do Gabinete do Ódio. Em vários momentos eles trazem conversas e evidências de que a ABIN paralela tentava levantar informações negativas contra as pessoas que muitas vezes nem eram verdade, eram fabricações, enfim, ou distorções, e tanto os próprios integrantes da ABIN paralela quanto integrantes do Gabinete do Ódio usavam perfis falsos em redes sociais e tudo mais para difundir ataques contra adversários políticos, contra pessoas que, de alguma forma, estavam incomodando ali o grupo político do Bolsonaro, né, que eles chamam de núcleo político, justamente. Então, assim, é um personagem bem importante, que inclusive também foi até uma coisa que a gente deu na coluna recentemente, né, no início do ano. Ele e outros integrantes do Gabinete do Ódio montaram uma empresa de comunicação e estavam recebendo uma fortuna da Câmara dos Deputados, de deputados bolsonaristas, para prestação de serviços. Então, assim, na época eles já tinham recebido mais de 100 mil reais, assim. Fazendo o quê? Então, de certa forma, o Gabinete do Ódio continuava com dinheiro público, né? Fazendo o quê, hein, Igor? Bisbilhotando a vida alheia, a pedido de deputado, vigia minha patroa, vigia meu inimigo, será isso? Será que chegou? Supostamente eram serviços de assessoria de comunicação, de redes sociais, assim, formalmente é isso, né? A gente não tem nenhuma evidência de que eles fizessem algo diferente disso, mas considerando o histórico deles, né, acho que é razoável especular que provavelmente era algo mais que isso, né? Vendo que a gente tá tudo, o que a gente já sabe, o que a gente está vendo hoje. Agora, o Ramagem, porque saíram essas ordens, esses mandados de prisão. Para o Ramagem até agora não apareceu nada e você acha que não vai aparecer? Ele já foi alvo de mandado de busca também na investigação, né? Inclusive, nessa fase de hoje, no relatório da PF, tem elementos que foram colhidos do celular do Ramagem, tem mensagens dele e tudo mais. Então, assim, ele já foi alvo. Eu queria só voltar num ponto dessa reunião, porque é um contexto que eu acho bem importante. A gente deu também uma nota sobre isso hoje. Eu estava falando desse desespero do Bolsonaro para tentar livrar o Flávio. Essa reunião com o Ramagem, com o general Heleno, acontece exatamente 4 meses depois
daquela famigerada reunião ministerial onde o Bolsonaro diz que vai interferir nos órgãos de inteligência, na Polícia Federal, e que não vai deixar, eu não vou repetir o palavrão que ele disse, mas não vai deixar ferrar os filhos dele, os amigos dele que ele ia interferir. Sim. Eu então, troco o chefe, eu troco o chefe. Exatamente. Eu troco o chefe. Ele fala... Se eu não puder trocar alguém na segurança na ponta da linha, eu troco o chefe dele. Se eu não puder trocar o chefe, eu troco o ministro. O que ele fala, olhando vídeo, né? Sérgio Moro. A gente tem o vídeo, não tem dessa situação aqui? Vamos trazer aqui o vídeo da reunião, rever? Vamos ver. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Não estava mesmo para brincadeira, estava para usar o Estado a favor da família, a favor dos amigos. Isso é o maior crime que alguém... Brincadeira criminosa. Que alguém pode cometer. Eu queria aproveitar e trazer também... Fez, né? Sim. Eu queria trazer também os detalhes, o Igor também falou sobre os presos, mas a gente fez aqui um esqueminha, né, uma arte para mostrar os nomes desses que foram alvos de mandados de prisão, de busca e apreensão também. O Marcelo Araújo Bormevê, a gente já falou dele aqui, a gente da PF que fez a segurança do ex-presidente Bolsonaro lá em 2018, na campanha presidencial. Ele era chefe da Coordenação Geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa da ABIN, ou seja, trabalhava dentro da ABIN. O Matheus de Carvalho Esposito trabalhou no gabinete do Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e foi assessor da Coordenação Geral de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação Institucional. Tem o Richards Dier Pozer, não tenho certeza se é Dier ou Daier, mas enfim. Temos aqui o Richards, que é artista gráfico, que foi indiciado na CPI da Covid por disseminar desinformação, portanto, né? E a gente tem também o Giancarlo Gomes Rodrigues, já falamos dele também, militar do Exército que fazia parte do Centro de Inteligência Nacional, né? O SIM, da ABIN, e também o Rogério Beraldo de Almeida, que está foragido até o momento. Aqui para a gente trazer um pouco sobre as acusações também. Tem possíveis crimes que foram apontados pela PF: organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Ou seja, eles acessavam o celular, computador dessas pessoas. Trabalhando para o general Tomás Paiva dar uma limpada, né? Porque teve um aí que saiu do Exército, oficial, veio do Exército, veio dos quadros do Exército. Né? O outro lá é o general que vendia joia, o outro é o almirante da Marinha. Mas, Chico, se for limpar, é muita coisa para limpar, porque você pegar o ramal das joias ali, a viagem, incluindo a viagem para os Estados Unidos. Mais Exército, mas tem Marinha também. E pegar os arapongas. Araponga, para quem não sabe, a gente usa, porque era muito usado nos anos 80, até os anos 80, é como a gente chamava o agente secreto o tira ali da ABIN, que fazia espionagem, que colocava grampo no seu telefone, colocava no poste da rua, da esquina. Então, esse era o araponga. Como a gente está citando muito araponga, para quem não é a ave, viu? Não é nada a ave, que até é uma ave respeitável, é o agente secreto que faz esse tipo de serviço sujo do bolsonarismo. Araponga é uma ave que também parece, né, que pousava muito em postes, em fios, e como esses caras viviam bisbilhotando em fio. Exatamente, daí veio o nome. Araponga, também conhecido como ferreiro, né? Faz um barulho miserável. É um barulho miserável. Mas estava cheio de militar araponga, então se for limpar... Se o Exército for limpar isso, nossa senhora, é um trabalho Ué, mas é a tarefa, 4 anos, né? É a tarefa. Deveria ser. Pois é. Uma das matérias que o Igor fez, junto com a Juliana e com a Carla Gamba também, na coluna, foi de que a ABIN paralela, né, o ABIN do Bolsonaro, agiu em favor do Flávio, né, um dos presidentes do Bolsonaro, depois justamente dessa cobrança do Bolsonaro aos ministros, a gente falou disso agora,
porque ele estava ali prometendo, vou proteger a minha família, né? E aí, quem foi reagir no Twitter, ou no X, né, o que você preferir, no Twitter, o Flávio Bolsonaro. Ele foi lá escrever, olha o que ele disse. Inclusive, achei muito curiosa, vocês vão entender por quê, mas a fala do Flávio, ele diz assim, abre aspas para o Flávio Bolsonaro, simplesmente não existia nenhuma relação minha com a BIM. Minha defesa atacava questões processuais, portanto, nenhuma utilidade que a BIM pudesse ter. A divulgação desse tipo de documento, às vésperas das eleições, atenção, apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura do delegado, né, Ramagem, à Prefeitura do Rio de Janeiro, fecha aspas. Ele colocou Delgado, inclusive, né? Agora, ô Igor, é interessante isso, Chicos, porque ainda falta um pouco para as eleições, para começar, né? E segundo, o candidato é um fracasso total. Tem 9% exatamente. Na pesquisa mais otimista. Já é dado como certo que quem vai ganhar as eleições é o Paes. E esse papinho, que a linha de defesa do Bolsonaro. Nunca tem clima para prender Bolsonaro porque tem eleição. Não tem clima porque tem uma votação importante no Senado ou na Câmara. Não tem clima porque vai acontecer algo no Brasil, pode causar uma comoção. Pô, tem que seguir. Vai depender do homem do tempo e da moça do tempo agora para prender Bolsonaro? Pô. Tem que seguir o devido processo legal, dado do direito de defesa. Tem sido seguido. Agora, bandido bom é bandido preso. Exatamente. Morto é você que acha, Jair. Não, bandido bom é bandido preso. Agora, só uma curiosidade aqui, porque eu tinha ouvido dizer Araponga, desculpem esse parênteses, Araponga, que esses bisbilhoteiros, esse pessoal da espionagem assim conhecido, né? É essa ave que tem um canto estridente que parece um martelo. Ele é o ferreiro, é o mesmo ferreiro. E eu ouvi dizer que ela ficava trepada em fios, em árvores, em postes, e então estaria ouvindo grampos ali. Mas, pesquisa aqui que eu faço agora diz que o sentido de agente secreto para Araponga remonta ao protagonista da novela Araponga, de Dias Gomes. Ferreira. Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, 1990. O protagonista era o detetive atrapalhado Aristênio Catanduva, Tarcísio Meira, e o codinome foi motivado pelo fato de agentes de informação do SNI, o Serviço Nacional de Informações, tinham o hábito, lá na ditadura, de adotar codinomes inspirados em animais e insetos. Então resolveram, né? Parecia-nos realmente gaiato um agente secreto adotar o nome de um pássaro, cujo berro metálico ecoa por quilômetros da mata. É secreto, né? Quem viu a novela deve lembrar que o personagem, uma vez terminada a ditadura, não tinha mais a quem alcaguetar, nem torturar, né? E por essa razão, trancado no seu quarto, torturava-se a si mesmo, né? E depois bebia leite de uma mamadeira. Daí. Era o ator Taumaturgo Ferreira que fazia esse papel. Daqui a pouquinho o Pedro Amaral vem conversar com a gente, o Igor Melo vai continuar com a gente. Aqui eu quero trazer alguns trechos de conversas para esquentar aqui o que foi encontrado nesse relatório, que, por exemplo, o Igor passou o dia aí debruçado, né? 2 desses presos pela Polícia Federal. Essa conversa foi interceptada, né, entre esses 2 agentes, o policial federal Marcelo Bourmevé e o militar Giancarlo Rodrigues. Olha só esse diálogo. Eles chegaram a citar a possibilidade, a gente já falou sobre isso, de um atentado contra o ministro Alexandre de Moraes, mas a gente tem um esqueminha aí na nossa tela. Vamos dar uma olhada, essa reprodução dessa conversa, né, entre o Bourmevé e o Giancarlo Rodrigues. Então, ele diz o seguinte, né, o interlocutor 1, esse careca que a gente aqui coloca, né, Alexandre de Moraes, entre parênteses, está merecendo algo a mais. Interlocutor 2, só 7,62, que é um fuzil. E aí o outro responde, né, headshot, tiro na cabeça, em inglês. Tem um outro trecho também. Com esse careca, Alexandre de Moraes, filho da puta, só tiro mesmo. Impeachment dele não sai. O outro responde... O Twitter está bombando sobre a existência de um áudio da presidente do PTB que teria traído e articulado para Bob ser preso. Ele pediu demissão do cargo ontem. E aí, depois, ele responde o outro, rolo com cabeça de ovo.
que é como a extrema-direita chama o ministro Alexandre de Moraes. Explica pra gente um pouquinho esse diálogo, Igor, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Pedro Amaral para conversar com a gente. Esse diálogo acontece num contexto de uma dessas fabricações que eu falei, né? Eles estavam ali discutindo um conteúdo falso para divulgar, e aí, assim, isso é uma coisa que chama bastante atenção nos diálogos, sobretudo deles dois, porque, assim, se você fosse montar um esquema de notícias falsas profissional, eu acho que seria prudente que você não acreditasse nas suas próprias mentiras. E eles acreditam o tempo todo, porque, assim, eles ficam repetindo esse tipo de coisa em vários momentos. Já em dezembro de 2022, por exemplo, eles ficam conversando, e aí, o presidente vai fazer o decreto ou não, sabe? Tipo, acreditando que realmente ia haver um golpe de Estado ali, que o Bolsonaro ia dar uma canetada e ia mandar prender o Alexandre de Moraes, etc., como a gente viu na questão da minuta do golpe e tal. Então, assim, eles acabavam que tinham um lado de militantes que era bem forte, assim, muitas vezes até dublava para o que eles estavam fazendo ali como função, que era justamente essa questão da espionagem e da fabricação de notícias falsas. Então, assim, é curioso ver também que eles acreditavam nas próprias mentiras de alguma forma. E eles conversaram também sobre possibilidade de atacar nas redes digitais, né? Um assessor do ministro Luiz Roberto Barroso, que era presidente do TSE, é importante essa informação nessa época, né? No Tribunal Superior Eleitoral. E a ideia era o quê? Atacar as urnas eletrônicas, indiretamente, que eram também atacadas pelo próprio Bolsonaro durante as eleições de 2022, né? Então, a gente tem o trechinho do relatório que mostra justamente essa ameaça. A gente pode colocar aqui na tela também para ilustrar, mas acho que vale a pena aqui a gente somar a nossa conversa, né? O Pedro Amaral, que está aqui para conversar com a gente tem muita coisa para tratar aqui com ele, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, né? Cadê o Pedro Amaral? Vamos juntar ele aqui na tela com a gente. Então, vamos seguir. E aí a gente vai... Aí, ele já está aqui com a gente. Boa noite, Amaral, bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Chico Sá. Uma saudação recifense, né? Sei que o Chico conhece bem aqui a terra. É um prazer e uma honra enorme estar aqui. Enfim, agradeço o convite. Prazer nosso, querido. Bom, eu já vou começar trazendo aqui novos aspectos, né, sobre essa história, professor. A gente tem alguns dos espionados ilegalmente. E a gente fez aqui um destaque entre quais são os espionados pela ABIN de Bolsonaro, né? Tem ministro do STF, tem deputado federal, senador, tem o governador de São Paulo também à época, que era o João Dória. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns desses nomes. O ministro Alexandre de Moraes, a gente trouxe até um diálogo muito grave, chamando ele de cabeça de ovo, dizendo que ia dar um tiro, né? Fazendo uma alusão a um tiro na cabeça dele. Tem o Luiz Roberto Barroso, o Dias Toffoli, Luiz Fux também aparece. No Poder Legislativo, alguns deputados federais, o Arthur Lira, ou seja, aliado do Bolsonaro. Kim Kataguiri também, um bolsonarista aí de primeira hora. Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, o Jean Willis, do PT. Aí a gente vai para os senadores. Alessandro Vieira, do MDB, Renan Calheiros, também do MDB, só que a foto ali está do Omar Aziz. A foto do Omar Aziz e do Renan Calheiros estão trocadas, mas são eles, tá? São dois senadores ali, o Omar Aziz e o Renan Calheiros. E o Randolph Rodrigues também. O Alessandro Vieira, agora há pouco, estava no UOL dando entrevista e disse, olha, é muito grave, mas a gente tem que deixar essas coisas no passado, sabe? Aquele papo de são águas passadas, né? Enfim. E a gente tem no Poder Executivo o governador João Dória para fechar aqui quem foram os principais investigados pela ABIN. Professor, vamos lá então. Dando uma olhada para esses nomes aqui, eu quero te perguntar... o senhor que tem toda essa experiência, né, em direito e tecnologia, qual é a gravidade? A gente até citou quais são os crimes que a PF está imputando nesse caso, esse caso da ABIN paralela, né, ou ABIN de Bolsonaro. Mas queria te ouvir sobre a gravidade desses crimes e o que está em jogo, como que tudo isso foi feito. Claro, eu acho que a gente olha como
né, uma miríade de pessoas de diferentes espectros, né, assim, diferentes lugares no espectro político foram monitoradas, e a gente olha como essa inteligência, essa informação desse monitoramento pode servir para inibir, condutas dos opositores ou de aliados, ou até para, digamos assim, mudar os custos da ação política, né, dentro do escopo. Porque na medida que você sabe onde alguém está, você pode articular, relacionar com outras pessoas e aí, enfim, por exemplo, mudar um pouco, aumentar os custos, descredibilizar, né, atores ali que de uma forma oferecendo alguma ameaça, algum risco ao regime ali, que era no caso da família Bolsonaro, né? E a gente sabe que esse abuso desses serviços de inteligência é uma marca, né, de regimes mais autoritários, de governos autoritários, né? Faz parte, inclusive, desse processo de erosão democrática que a gente viu no Brasil e que ainda hoje está, né, presente, né? Mesmo com a eleição do presidente Lula, né, e interrupção desse governo de Bolsonaro, né, a gente continuou vendo esses esforços. Enfim, a gente sabe, né, no Brasil a gente tem isso se junta muito ao baixo grau de transparência e controle que tem dos serviços de inteligência, de um lado, que são muito opacos, né, e não só estou falando da BIM, estou falando, enfim, do Brasil, no nível estadual também tem muitos serviços e com capacidades adquiridas, né, e também das tecnologias de vigilância, que eu acho que, né, com a difusão da internet, massificação, a gente tem uma estrutura de vigilância possível de ser explorada por serviços de inteligência, inclusive por, né, governos e autores ali mal intencionados, como é o caso, né, dessa organização criminosa que usou das capacidades instaladas da BIM, né, com a gestão do Ramagem e do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero trazer aqui um pouco de uma explicação, né, porque o nome da operação é First Mile e faz referência a essa tecnologia utilizada. E a gente tem um pouco de uma explicação de como funcionava o First Mile, que é um programa israelense que rastreava pessoas com dados pessoais. Então, digitava-se um número de um celular no programa, o sinal era capturado, né, era captado pela antena de transmissão e enviado para a BIM, e aí o sistema oferecia acesso ao histórico dos deslocamentos e também dava alertas em tempo real de movimentações de um alvo, ou seja, quem ele estava monitorando ali. E a gente, como o First Mile chegou no governo, né? A ferramenta, que é de uma empresa israelense, como é que ela funcionava? A gente tem, na verdade, né? Entenda a ferramenta de monitoramento de celulares, agora é o que a gente está mostrando aqui. Ela identifica a localização, então, dos aparelhos por redes 3G. A BIM adquiriu a ferramenta por quase 6 milhões de reais em 2018, que foi na ocasião das eleições, e foi o período de uso, foi depois de que o Bolsonaro foi eleito, né? Então, até meados de 2021. Mas foi comprado durante o governo de Michel Temer. Do Michel Exato. Temer. Vale a pena Agora é gozado, aqui, né? O Bolsonaro se valer de um equipamento israelense. E o senador Renan Calheiros fala assim, isso aí me lembra a Gestapo. Quer dizer, você vê como é que as coisas vão se aproximando, né? Exatamente. Israel de Netanyahu vende um aparelho que seria útil para a Gestapo. É mais ou menos isso. Pois é, eu quero aproveitar e passar a palavra aqui para o Igor, e se ele quiser, claro, interagir com o professor aqui também, mas tem esses aspectos mais técnicos de como funcionava First Mile e eu achei importante trazer enquanto o professor está aqui com a gente. Vai lá, Igor. Eu queria só fazer um complemento a isso que você estava falando, Gabi, porque desde que surgiu a história do First Mile, a família Bolsonaro tem usado uma narrativa falsa, falando, para que a gente usar isso, ficar usando dado de GPS, ou que não dá para saber onde as pessoas estão. Isso não é verdade, assim. Primeiro porque dados de GPS, eles iam ter que ter acesso aos celulares individualmente, isso não é uma coisa simples de fazer. E esse tipo de dado de torre de transmissão, ele é muito usado em investigações criminais. Como o professor estava falando, o principal poder dele é justamente cruzar a localização de diversas pessoas. Então, assim, você consegue saber que pessoa A e pessoa B se encontrou se elas estão na mesma torre ali. Essas áreas não são tão grandes. Tem vários casos de repercussão. Eu vou dar um exemplo aqui
que foi um dos primeiros casos que, pelo menos eu me lembro, que usaram essa tecnologia, né, no caso, não do First Mile, mas esse dado de torre de telefone, que foi a morte da juíza Patrícia Scioli aqui no Rio. Uma das principais provas para descobrir os policiais que mataram foi justamente os dados de torre de telefonia deles. Então, assim, isso não é uma coisa banal e não é essa informação, um dado de GPS, ninguém se importa, tipo, isso não é útil. Isso não é verdade, né, professor? Olha, tem mais uma coisa Isso. que o Reginaldo Ribeiro, só para completar, né, no nosso chat, diz assim, e tem outro equipamento que, além de localizar, serve para que a gente possa escutar as conversas, que é o Pegasus, né? Só para completar. É. Tem o First Mile e tem o Pegasus também. Perfeito. Acho que pegando no que Igor falou, né? A gente vai cruzar isso. Então, a gente pode pensar que, né, quando a gente está sendo vigiado, né, vamos pensar aqui, existe uma coisa chamada efeito inibitório, né? Chilling effect. Então, e ele vai, nesse cenário que a gente está discutindo, vai incidir principalmente no direito, né, na liberdade da expressão, né, e liberdade de associação. Então, são dois direitos, né, de liberdade considerados centrais para regime democrático, né? Isso vai inibir, né, de uma forma, a nossa ação política, né, coletiva. E, né, nesse caso, só até uma coisa interessante, que o First Mile foi adquirido no fim do governo Temer. Sim. Né, então, eu levantaria aqui, né, que já foi uma coisa acertada para ter no governo Bolsonaro, né, considerando que existe uma continuidade ali de vários atores, né, militares, principalmente, ali que já tinham. E esse First Mile vai explorar uma vulnerabilidade conhecida desde 2008, nessa rede de 3G, 2G, né, que é a vulnerabilidade no sistema de sinalização 7. É uma vulnerabilidade conhecida há muito tempo, e é curioso como elas permaneceram não resolvidas, né, isso globalmente, não só aqui no Brasil, né, e são exploradas, né, justamente como o Igor colocou, precisamente, né, por investigadores. Só que, geralmente, como é que eles fazem? Né? Eles usam um pedido às operadoras, né, às empresas de telecomunicações. E o First Mile não, ele não precisa desse processo, um procedimento necessário, burocrático, que permita alguma forma de controle posterior. O First Mile faz esse bypass, né, nesse procedimento de pedir a informação, né, e, enfim, é muito complicado isso, porque esse apagão de informação, né, a informação é essencial para a gente, inclusive, estar discutindo agora esse problema. Né? Se não houvesse, né, a publicização dessa informação, que inclusive a imprensa tem feito brilhantemente, né, durante o governo Bolsonaro, então estaria tendo essa conversa, não poderia estar, inclusive, né, investigando, que é o que a PF está fazendo agora. Então, acho que assim, e além da liberdade de expressão e liberdade de associação, é importante notar, né, como vocês apontaram naquele diálogo, né, dos agentes lá, né, a possibilidade de outras violações possíveis, né, como é a própria ameaça à vida. Né? E aí, entrando no Pegasus, que o Chico Pinheiro falou, a gente não tem o Pegasus instalado no Brasil, né, houve uma tentativa de compra, a de Pegasus vai além, né, ele consegue invadir o dispositivo especificamente. Né? O First Mile, ele usa a vulnerabilidade da rede, né, da rede de telecomunicação, da rede 3G. O Pegasus vai no dispositivo específico ali e transforma ele num dispositivo, numa escutativa, né? E aí é um poder ainda maior que a gente tem que, enfim, alertar, né? Que hoje é isso, né? Por conta da internet, que a gente está em todo canto, dispositivos inteligentes, né? Um smartphone, mas também as coisas inteligentes que muita gente tem em casa, são poderes inéditos de vigilância, de espionagem, são possíveis. Eles são explorados pelo mundo, né? E Israel, né, é esse grande incubadora, né, de poderes de intrusão cibernética, né? Inclusive, chama atenção para a DPF 1143, que está acontecendo agora, né? O ministro Zanin foi provocado pela PGR, né? E discute justamente essa intrusão cibernética. A gente tem, né, na minha perspectiva, uma tempestade perfeita para investir, para melhorar o sistema de controles internos e externos sobre essas capacidades de vigilância, de espionagem, né, seja da BIM, mas também dos órgãos estaduais, que eu acho que acabam recebendo muito menos atenção, mas que também tem muitos abusos. Quero agradecer esse Pegasus que ele está falando é uma coisa parecida com o Big Brother, não o Big Brother da televisão, o Big Brother do livro do Orwell, 1984, né? Aquele ser que tudo via, tudo registrava, e parece que alguma coisa, ou é o Pegasus ou parecida com ela, que capta
conversas que você tem num ambiente pelo celular e depois vai te jogando de algoritmo, né? Ah, mas eu gosto de tomar um vinho, né? Não sei o quê. Abre aqui, tá cheio de oferta de vinho. Como é que esse cara sabe, né? Exato. Alguma coisa aí semelhante eu pego. E o Pedro chama atenção para não só o governo federal, mas nos governos estaduais compraram muito esses equipamentos também. Bem lembrado, Pedro. É isso. Eu quero agradecer aqui o professor Pedro Amaral, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia lá do Recife, minha amada Recife. Quero mandar também o meu abraço para o Igor Melo, que vai continuar trabalhando ainda hoje, porque ele vai sair aqui e vai continuar na leitura do relatório. Então, Igor, olha, todo o meu apoio para você, querido. Seguimos firme aí e volte com qualquer novidades. Caminho aqui escancarado para você. As portas estão escancaradas. Um abraço para vocês dois. Um abraço, professor. Um abraço ao Chico, Gabi, nossa audiência. Foi muito bom estar aqui. Vamos voltar para a leitura, né? É isso. Vai. Não tem muito jeito hoje. E volte também para ao vivo com a gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Olha aqui, da nossa audiência, na nossa audiência está aqui Vera Lúcia. Se prendeu Tonho da Lua, o Bozo pira. Vocês sabem de quem que ele está falando. Né, Vera? É isso. Está a caminho. A gente vai falar de outro trecho do relatório da PF também, que a ABIN de Bolsonaro sabia. Sabe do que, gente? Olha só, para a gente ter uma ideia da gravidade também da tentativa de golpe. A gente tem um trecho de diálogo entre o Bormevê e o Giancarlo, os dois que foram presos hoje, em que o Bormevê pergunta: alguma novidade? Aí o Giancarlo responde: porra nenhuma. O Bormevê, perdão, né? Bormevê. Eu tô aqui. Não, é Bormevê, gente. Alguma novidade? Bormevê, perdão. Porra nenhuma. O nosso PR imbrochável. Aí o Giancarlo diz: assinou nada. Ele diz, né? Que ela assinasse. Exatamente. O nosso PR imbrochável já assinou o AP do decreto? Assinou nada. Tá foda, se espera. Um tanto de palavrão também que eles usavam. Né? Tá foda, se espera. Se é que vai ter alguma coisa. Tem dia que eu acredito que terá e tem dia que não. É, ansioso ali pelo golpe, né? Exato. Nós é que não podemos ficar assim, Chico. Tem dia que a gente acha que esses safados vão em cana e outro dia você acha que não. Mas isso tem que resultar em alguma coisa. Não é possível. Então, mas esse é um dos diálogos graves aqui que a gente traz, né? Mostrando como, na verdade... Agora, grave mesmo você vai ter, sabe qual vai ser a hora? Quando você tiver pelo menos 10 minutos dessa conversa que o Ramagem grava do Jair Bolsonaro. Aí, 1h08 de conversa. Aí se prepara. Se você acha que o Bolsonaro é ladrão de joias, se você acha que o Bolsonaro é golpista, se você acha que o Bolsonaro é responsável pelo genocídio, você vai ficar assombrado mesmo quando essa conversa vier à tona. Você não vai ouvir nada, você vai assim, pip, pip, pip. Não, vai ser, mas essa é a conversa. Essa é a conversa. 1h08, hein, Chico? Essa é a conversa que pode apressar a cadeia. Mesmo cumprindo todo o ritual jurídico, ouvindo as partes, com todo o zelo jurídico que é necessário numa democracia, mas essa conversa eu acho que antecipa a cadeia, se essa conversa é revelada. Ou seja, vai ficar mais grave ainda. Aposto inteiramente nela, que não tem como passar. E pode acontecer antes também, porque o Jair fica apavorado com essa história. Tem um que fala assim, se o Tonho da Lua for preso, o Bozo pira. Sim. Ele vai ficando apavorado com essa história que a Polícia Federal está chegando, que a investigação está chegando. Tanto é que já se refugiou em embaixada, lembra da Hungria? Sim. Né? Quer dizer, se ele der alguma vacilada aí para se esconder, para se homiciar em algum lugar, aí, velho, aí sai prisão preventiva imediata. Você lembrou muito bem a embaixada foi um desses momentos de pânico. Ele achou que ia ser naquele dia, pulou o muro da embaixada. Pulou o muro da embaixada. Pulou o muro, pulou para outro país, ali, né? Como se estivesse pulando a fronteira, né? Praticamente. Essa investigação toda me lembra uma música do Raul Seixas, sabe? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que chegou para lhe abusar. É por aí, Chico. Quer dizer, ele está todo dia o Jair tem, né? Pois é. Segura as pontas aí, vamos ver. Vamos segurar as pontas com o Guilherme Amado, que vai conversar com a gente mais sobre essa história da ABIN de Bolsonaro.
que se mistura. A gente falava essa semana, o Amado veio conversar aqui comigo, inclusive, no feriado aqui de São Paulo, na terça-feira, sobre as joias de Bolsonaro. Já falamos sobre fake news, falamos sobre golpe e agora a BIM se mistura tudo isso. Boa noite, Amado. Não é para amadores, não, roteirista do Brasil, querido. Tudo jóia? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos. Boa noite, nossa audiência querida. É um dia animado hoje, né? Esse inquérito ele vai ganhando importância, porque ele claramente está entrando numa área do governo Bolsonaro que a gente ainda tem muitas camadas para conhecer, né? Essa atuação que se dava até contra o Arthur Lira, olha só. Né? Eles espionavam até o Arthur Lira, quer dizer, quem estava do lado deles, eles espionavam. E é um tipo de informação que pode desestruturar muita coisa, porque eu imagino hoje, por exemplo, que o Arthur Lira não está feliz, né? Ele não se pronunciou ainda, mas feliz ele não pode estar de ter sido espionado, né? Exato. Agora, uma questão da PGR, né? O Procurador-Geral da República, o Gonê, né? Ele não foi favorável à prisão o mandado de prisão expedido contra esses 5 bisbilhoteiros, 5 arapongas. Não é? Ele achava que bastavam medidas cautelares. Você conseguiu apurar por quê, Guilherme? Não, ele não foi a favor, mas não dispôs os motivos, não, Chico, de por que não foi, não quis. Ele fala de medidas cautelares poderiam ser suficientes. Acho que eles estão todos com receio Exato. Né, de serem taxados de perseguidores do bando. Agora, Amado, o que você acha, qual a tua avaliação para esses grampos, para essa espionagem em aliados? Isso é o que me chama bastante atenção, porque o Ramagem grava o Bolsonaro. O Bolsonaro, a turma do Bolsonaro grava o Lira. A Joyce. Aliado, a Joyce, aliada à época. Kataguiri. Também. O Kataguiri aliado na época. Como é que você avalia essa gravação? É para se proteger? É para se garantir ali com o aliado também na mão? Qual seria a intenção, o objetivo? Eles não confiam em ninguém, né, Chico? Boa, isso. Essa turma não confia em ninguém, é isso. Eles confiam desconfiando. Então, mesmo o Lira, por exemplo, não é uma pessoa que eles tivessem confiança plena. Eles queriam saber o que o Lira estava fazendo. Eles queriam saber com quem que o Lira estava falando, com quem que o Lira estava se encontrando. Não é o tipo de gente que faz política com aquela expressão antiga, né, no fio do bigode. Não tem isso. Eles são eternos paranoicos, né? Vamos lembrar, se você quer manipular a família Bolsonaro, é você chegar para eles e falar que alguém está tramando contra eles. É você falar, aquele cara ali está com um plano assim, assim, assado. Pronto, você já conseguiu ganhar a atenção de um deles para você e para o que você falar. O Bolsonaro, várias pessoas que lidaram com ele falam isso, que a melhor maneira de você conseguir alguma coisa do Bolsonaro era você chegar com uma teoria da conspiração para ele. Ele ficava indócil, né, atento ao que você estava dizendo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eles queriam saber, mesmo quem se dizia aliado deles, o que essas pessoas estavam planejando, né? E aí o tenente-coronel Mauro Cid, né, também, no mesmo padrão, né, registrou várias coisas dele com o Bolsonaro e depois deu aquele desabafo um dia desse, né? Eu perdi a 4ª estrela, eu perdi promoção, eu perdi tudo, eu só me fudi. Ele falou isso. Só sobrou para mim aqui na cadeia. Para mim, então, e ele tem. Como esses outros aqui devem ter elementos, como você falou, ramagem. O dia que o Ramagem abrir o bico, né, se vier uma prisão para cima dele, abrir o bico e começar a contar o que foi que ele gravou e por que ele gravou o Bolsonaro, o tempo fecha, né? Não é, Guilherme? Tem um ponto disso que você falou importante, Chico, que é o seguinte, que clima que fica para o Ramagem, né, a partir de hoje, porque como assim? Ele gravava as pessoas, o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado pelo Ramagem? O general Heleno sabia que estava sendo gravado pelo Ramagem? Quantas conversas o Ramagem gravou? Ele falava para alguém que estava gravando. Hoje, quem está tratando com ele, a candidatura dele lá a prefeito do Rio de Janeiro, está sendo gravado também?
Ele está gravando o Valdemar, ele está gravando o Altineu Cortes, que é o presidente do PL no Rio. Cada aliança que ele está fechando para a chapa dele, ele está gravando essas pessoas. Eu acho que uma pessoa dessa vai ser difícil ter vida na política depois de hoje. Amado, tem um outro aspecto aqui que eu queria comentar com você, porque você já investigava a atuação da ABIN desde 2020, né? De como estava sendo utilizada a ABIN para favorecer a família Bolsonaro. Sim. E daí, a ABIN atuou para anular o caso do Fabrício Queiroz, é isso? Você publicou até uma reportagem sobre isso na época, não foi? Isso, essa reunião do 25 de agosto, onde o Ramagem gravou, a PF diz na reunião que estavam, né, o Bolsonaro, o Heleno, o Ramagem e uma advogada do Flávio. Na verdade, estavam essas pessoas e duas advogadas do Flávio. As advogadas eram a Luciana Pires e a Juliana Birrimbach. A conversa foi no 25 de agosto no gabinete presidencial, na sala contígua ao gabinete do Bolsonaro, a sala de reunião do gabinete presidencial, e foi pedida pelas advogadas. O Flávio pediu que o Heleno recebesse elas tinham uma tese de que a origem do caso Queiroz tinha sido uma bisbilhotagem de auditores da Receita para conseguir encontrar elementos que justificassem uma investigação contra o Flávio. E essa tese delas precisava de provas que sustentassem essa hipótese. E o que elas queriam ali? Elas queriam ver o que era possível do governo de ser feito para conseguir essas provas. O Heleno chama o Ramagem para conversa e pede que o próprio Bolsonaro esteja. Por isso, essa configuração. A conversa teve pouco mais de 1 hora. Eu contei sobre essa conversa toda numa reportagem em outubro de 2020 e avancei, né? Mostrei em dezembro daquele ano, mostrei que dali o Ramagem monta um grupo que ele ordena que oriente as advogadas de como conseguir essas provas. Porque 2 relatórios que esse grupo montou eram enviados por WhatsApp do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro repassava para as advogadas com as orientações do que tinha que ser feito, que autoridades tinham que ser procuradas, o que tinha que ser dito, o que tinha que ser pedido por meio de lei de acesso. E ele, Ramagem, sempre negou que tivesse qualquer participação nisso, fez uma auditoria na BIM, mostrando que os relatórios não tinham sido feitos no sistema da BIM, e justamente não tinham sido feitos, é uma BIM paralela, é uma coisa feita clandestinamente, não era para se encontrar mesmo no sistema da BIM. E a investigação da PF hoje mostrando quem eram as pessoas desse grupo, quem eram as pessoas que trabalhavam nesse esquema. Guilherme, só uma coisa. Fala, Chico. Aí é que começa tudo, né? Quer dizer, primeiro a polícia descobre que está havendo crime de peculato no gabinete do Flávio, né? Confessado pelo Queiroz. Ex-assessor da família Bolsonaro. Tem crime de peculato, rachadinha. Estão pegando dinheiro aqui, né? Aí a polícia começa a investigar. Aí a Receita, os tais RIFs, né? Lembra dos relatórios de informe financeiro, não é isso? Os RIFs detectam que houve crime de peculato ali. E aí é que é feita essa reunião a qual você se refere, da reportagem que você fez. Parece que esta reunião é o começo de tudo. A BIM paralela teria sido criada, essa arapongagem toda, para proteger o Flávio de uma prisão e para perseguir auditores da Receita que estavam investigando o Flávio, que foram afastados dos cargos. É isso? Eu acho que tem vários momentos dessa BIM paralela. Aquela BIM paralela, né, quando o Gustavo Bebiano usa esse termo, ali ainda era 2019 e era montagem disso, né? E o que o Gustavo Bebiano dizia era que o Carlos Bolsonaro estava por trás da estruturação disso. E que teria ficado a cargo do Carlos a montagem disso. E vamos lembrar que a ligação do Ramagem é antes com o Carlos, né? Tem aquela foto famosa do Alexandre Ramagem passando um Réveillon com Carlos Bolsonaro e outras pessoas. Isso foi 2019.
essa estrutura paralela, ao que parece, ficou funcionando e servindo a diferentes propósitos. Porque aí essa reunião a gente já está falando em agosto de 2020, já é bem depois do Bibiano dar aquela declaração lá no Roda Viva, ela é acionada, essa estrutura, para se buscar essas provas, né? E ficam trabalhando nisso um bom tempo. Tanto que esses relatórios que eu falei que foram enviados pela BIM Paralela para o Flávio, eles são espaçados, eles são de datas diferentes. Essa estrutura ficou trabalhando para encontrar prova para anular o caso Queiroz por semanas. Então, nos leva a ter isso, que era uma estrutura que tinha diferentes tarefas que eram dadas a ela e ela ia lá e executava. E a hora mais grave, assim, né, Amado? A hora mais grave é que você tem o Estado, uma reunião para colocar o Estado a serviço da família, né? Pátria. Pátria. Exatamente. Da família, né? A matéria do Guilherme Amado recomendo a leitura, a matéria da época, ela é muito detalhada, inclusive fala que o Flávio estava com Covid à época, é uma matéria, assim, lá o Flávio não vai à reunião por isso, porque estava com Covid, exatamente. Então, você tem nessa matéria, você tem um presidente você tem o presidente da República, o militar, COAF, você tem todo mundo reunido, o Estado brasileiro, para salvar o filho do presidente. Assim, o que é algo pode ser mais grave do que isso? E depois, né, Chico, isso aparece, estoura isso aqui, estoura aquilo ali, estoura a história vaza a história das joias, vaza tudo. E eu fui olhar aqui agora no Twitter, o que posta o delegado Ramagem, né, que ele é identificado como delegado Ramagem. Ele comentando uma matéria da revista Velho Oeste, hoje, dessa revista Velho Oeste da extrema-direita, diz: ineficiência, incapacidade e descaso. Eu falei, opa, está falando de si mesmo, do seu governo. Aí ele põe: características da gestão PT, mais evidentes diante de uma enorme tragédia no Rio Grande do Sul, onde respostas rápidas e todos os esforços são necessários. É o delegado Ramagem comentando a matéria da revista Velho Oeste. Você vê. Vamos aproveitar e trazer também incapacidade e descaso. As reações dos espionados, né? De alguns dos espionados aqui. O senador Renan Calheiros, por exemplo, o Chico Pinheiro até falou, né? Ele citou a Gestapo. Ele diz o seguinte... Gestapo era a polícia secreta do Hitler. Isso, exatamente. Usando coisas israelenses, né? Você vê. Ele diz assim, abre aspas, como democrata, lamento e repudio que estruturas do Estado tenham sido criminosamente capturadas para atuar como polícias políticas, né, que está sem acento, polícias políticas, Gestapo. Com métodos da Gestapo, um pântano repugnante sem fim. Sigo confiante nas instituições, na apuração, denúncia e julgamento dos culpados. Fecha aspas para o senador Renan Calheiros. O Alessandro Vieira, que eu comentei aqui, que deu até uma entrevista para o UOL, dizendo, mas já foi, né? Está no passado, é grave, mas está no passado. Nas redes sociais, ele disse, a operação de hoje da PF mostra que fui vítima de espionagem criminosa e ataques online praticados por bandidos alojados no poder no governo passado. Isso é típico de governos ditatoriais. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos. Aqui ele foi mais firme, né, no posicionamento dele. Eu gostaria de ter esse otimismo aí do senador, que a gente está em risco de ditadura. Também não tenho isso, não esperançoso assim não, Gui. Eu também não. Sendo bem sincera aqui, eu acho que ele também foi muito otimista, dizendo, né, que isso está no passado. Não, acho que está aí, né, ameaçando. Inclusive, Randolfo Rodrigues também foi outro senador a responder. Ele disse... Hoje, a Polícia Federal confirmou o que a gente sempre disse, né? O governo anterior não era apenas saudosista da ditadura no discurso, empregava métodos típicos de regimes autoritários na prática. Perseguição política, planejamento de golpe de Estado, arapongagem contra opositores, desinformação em massa. Olha aí o que você falou, Chico Sá. Mais uma vez, é importante lembrar, a vitória do presidente Lula foi a maior salvaguarda da democracia em nosso país em décadas. Daqui a pouco a gente traz mais repercussões. Outros se pronunciaram a respeito.
E também queria atualizar aqui que 5 foram presos até agora nessa operação de hoje. Mérito, claro, do presidente Lula, da gente ter uma pessoa do tamanho do presidente Lula para derrotar esses fascistoides, mas mérito seu, da comunidade CL, de todas as pessoas lúcidas desse país que falaram autoritarismo, ditadura, fascismo, aqui não, como falaram na França para derrotar a extrema-direita. E tem que falar de novo, e tem que falar nas eleições que vamos ter esse ano para prefeitos e vereadores. Exato. Fascistoides não podem obter espaço político, porque o objetivo deles é destruir a democracia. E fazer esse tipo de coisa, né? Repete ali a mesma história, a mesma estrutura da ditadura militar. Parece que não houve nenhum corte, nem de funcionários, nem de nada, nem de equipamentos, do que a gente via na ditadura para o governo Bolsonaro. Chico, essa arapongagem era a mesma coisa que tinha nos porões da ditadura, onde se investigava a vida de todo mundo, se perseguia, depois torturava e matava. Sim. E esses caras que são os ídolos de Bolsonaro, dos bolsonaristas, é o Ustra que torturava, era fulano que era araponga, quer dizer, é um horror, né? É um horror total. Trazer mais uma fala aqui do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de devolver para o Guilherme comentar. Ele soltou uma nota também, ele disse: contaminar a Agência Brasileira de Inteligência com ações político-partidárias e se utilizar do aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares legitimamente eleitos é ato criminoso, que fragiliza não somente a instituição, mas a democracia e a soberania do país, foi o que disse o presidente do Senado. O Arthur Lira até agora nada, né, Gui? Como se não fosse com ele, né, Gabi? Como se ele não tivesse entre os espionados, né? Como se não vestisse a camisa Bolsonaro 22. Exatamente. É difícil para ele, né? Como é que ele vai... por onde que ele vai sair? Ele vai criticar ter sido alvo disso, mas ao fazer isso, ele vai estar dizendo, então, que o isso é uma coisa grave, né? E se ele falar que é uma coisa grave, ele está indo contra o discurso do Bolsonaro, que é de tentar minimizar e dizer que não é nada grave, que era uma ferramenta inofensiva, enfim, todo o objetivo deles de comunicação, a estratégia de comunicação deles é essa. Agora, o Lira vai ter um momento que falar, ele vai ser questionado, né? Ele vai docemente constrangido. Docemente constrangido, exatamente, ele vai defender. Exatamente. São coisas do passado, não é? Vamos ver se ele perde Se irritar muito com isso, precisa ter caráter, viu? As pessoas que se irritam muito com isso é porque tem caráter. Eu não sei. Vamos ver se vai. Agora, a questão, Chico Sá, vou passar para você também, é que não é só, claro, o próprio Arthur Lira foi espionado, mas tem outros parlamentares, né? E ele, como presidente da Câmara, deveria se pronunciar, né? Deveria imediatamente, né? E o curioso... eu chamo a atenção para todos vocês, ontem aconteceu o encontro Bolsonaro-Lira. Será, aí a suposição, que o Lira, bem informado que já sabia do vazamento, já tinha esse vazamento dessa históa e já antecipou numa conversa ali, acertar alguma coisa? Vamos acertar como é que a gente sai dessa, né? Conversar sobre a reforma tributária, eu acho que não é o forte do Bolsonaro, né? Então, por mais que ele fosse orientar ali o PL, que Bolsonaro discutir economia, sem o posto Ipiranga, então, nem com o posto Ipiranga ele discute. Mas sim, Gabi, eu acho que era dever pelo cargo e pela defesa do cargo, defesa da Câmara, pronunciamento imediato. Nem que fosse aquela coisa protocolada de que as instituições foram atacadas e etc., e que não sabia, mas alguma coisa, não pode ficar em silêncio diante da gravidade da história. Sem dúvida. Quero agradecer aqui o Guilherme Amado. Mais um dia que o noticiário pega fogo, é mais um dia que Guilherme Amado vem aqui conversar com a gente. Valeu, Gui. Obrigada, querido. Até a próxima. Tchau, Gui. Valeu, pessoal. Bom programa para vocês. Boa noite. Obrigada. Até mais. A gente traz... Cessa tudo que a antiga Lira canta. Isso aí. Vamos ver, né, se ele não vai se pronunciar ainda. Ainda dá tempo, né? Teve gente que se pronunciou prontamente. Até o presidente do Senado, né, fez isso ultimamente. Ele está dando declarações
mais ali com o pé nas duas canoas, né, Chico Sá? Que essa é muito descarada, né? Depois daquela visita dele com o Lula, inaugurações em Belo Horizonte, na grande BH, ele mudou um pouco o tom. Está mais, digamos, democrático. Está mais democrático, está mais para democrático agora, é verdade. De tempos em tempos. Tenta se habilitar ao Palácio da Liberdade, ao governador de Minas. Ele precisa ter uma, né? Exato. Já está à altura do cargo. Vai ser um novo Zema, né? Vamos lá chamar o professor Valber Agra para conversar com a gente. Ele que esteve aqui recentemente também no ICL Notícias segunda edição, jurista, professor, né, no Recife, inclusive. Ele adora ser chamado de professor, então vou chamá-lo assim também, mas ele também é um dos responsáveis pela ação que resultou na inelegibilidade do Bolsonaro. Sempre um prazer falar com você, professor. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, Gabi, Chico Sá e Chico Pinheiro. Prazer e honra ao mesmo tempo. Boa noite. É nosso, ele fala da Faculdade de Direito do Recife, pela tradição, mas ele é filho de Campina Grande, ali pertinho. Aí é Paraíba. É Chico Sá gosta, né? Chico Sá gosta. Paraíba. Pô, região que me interessa, região que me interessa. Muito nos interessa, Chico Sá. Bom, vamos trazer novamente quem foram os presos hoje nessa operação do caso ABIN, que é mais um inquérito que está com o sigilo aberto, né? A gente tem, olha aí, organização criminosa da Operação Última Milha, né? Possíveis crimes apontados pela Polícia Federal, então. Organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. A gente pode começar perguntando para o professor Valber Agra, quais são as penas. E eu acho que 2 pontos importantes também de perguntar são 2 nomes aí. Alexandre Ramagem, que estava à frente da ABIN, e Bolsonaro. Eles podem ser envolvidos judicialmente? General Heleno também, né? General Heleno também. A gente tem que lembrar que o Ramagem tem mandato de parlamentar. É deputado federal. Exato. Vamos conversar aí, já lançando essa bomba para o professor responder para a gente. Vamos lá. Olha só, são aí nesse fato 4 crimes. Mas o que eu acho interessante é que nós possamos delimitar pelos fatos. Porque qual é a grande questão da ineficiência de uma ação penal? É quando eu tenho vários réus por uma multiplicidade de fatos. Então, eu acho que deveria fazer um discrimining, ou seja, fazer uma separação entre o que é o gabinete do ódio e o que é a BIM paralela. E dividir isso nos inquéritos, porque senão nós ficamos com, nós temos 2 inquéritos, aí nós temos ainda um inquérito do 8 de janeiro, então são vários dispositivos que são entrelaçados, e isso é o maior, como é que eu posso dizer, a maior dádiva para um réu, é quando há vários corréus. Sim. E as delimitações das condutas são muito seccionadas, não são claras. Isso proporciona uma defesa, uma possibilidade de defesa mais eficaz. Então, a gente tem que primeiro dividir isso. Nessas 4 questões, eu incluiria aí um outro crime, que é o constrangimento ilegal. E saber onde é que essas narrativas, essas 4 narrativas, vão se entrelaçar com o 8 de janeiro. Então, esses crimes todos aí dá alguma coisinha em torno de 25, 30 anos. 20 a 30 anos, todos eles juntos, porque só a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a pena já é bem alta. Então, a questão principal não seria essa, a questão principal seria discriminar para que a imputação fosse muito precisa e a ação não nascesse natimorta. Importantíssimo. O que o senhor acha da decisão da Procuradoria-Geral da República em relação às prisões foi pela não aprovação dessas prisões? Não pediu prisão. Pelo não pedido de prisão. Não deu um ok, para citar uma linguagem mais do Bolsonaro, não aprovou o pedido de prisão feito pelo Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia esse gesto do doutor Paulo Gonet? Não, só uma coisa, teve gente aqui no chat comparando Paulo Gonet a Aras. Eu falei, calma que não tem nada por conta dessa não manifestação de hoje. Não tem a menor cabimento. Mas fala, professor.
Olha, não tem nenhum cabimento, nenhum cabimento. Mas veja, o procurador-geral, o professor Paulo Gonet, ele seguiu a tônica do que está escrito, está sedimentado na jurisprudência, principalmente do STJ. Quando há um tempo mais largo, um tempo mais longo dos fatos, a preventiva perde-se a urgência, a relevância. Mas só que a grande questão não é essa. Isso seria usual. Mas o bem tutelado aí é um bem que é o mais relevante do Estado de Direito, que é o próprio alicerce do Estado de Direito, que é o Estado Democrático de Direito. Sim. E houve uma tentativa clara, e a gente vê aí a forma, vou dar um tiro no ministro, ele vai assinar a porra do decreto, veja, ipsilitris, né? Ele chama dessa forma. Veja, é uma tentativa de só sobrar o Estado Democrático de Direito. Então, bem tutelado é a diferença. Então, como há essa diferença, se ampara essas medidas. São medidas extremadas? São. Mas medidas extremadas diante de quê? De uma tentativa extremada de só sobrar nossa incipiente democracia. O perigo era esse, o perigo que a gente corria era esse. Exato. Eu quero perguntar, aproveitar que o professor está aqui, a gente estava há pouco falando do caso das joias. Ele veio aqui explicar para a gente o que está em jogo, quanto tempo e que esse processo deve levar e tudo mais. Professor, levando em conta todos esses casos que são graves, a gente tem o caso das vacinas, da fraude no cartão de vacinas, a gente teve o caso das joias, a gente tem agora esse da BIM paralela, que não implica diretamente Bolsonaro, essa é uma questão também, mas qual é o caso mais grave do ponto de vista jurídico na sua avaliação, professor? Gabi, me perdoe, essa questão da BIM paralela implica sim Bolsonaro. Veja, tem aí que ele não foi preso, né? Não foi alvo dessa operação de hoje. Sim, dessa operação, mas investiga também ele, por quê? Porque, veja, é uma tentativa de usar a máquina pública, o munus público, o ofício público, o munus público é isso, para proteger um filho, primeiro. E segundo, a BIM paralela, ela interveio para quê? Para provocar o golpe. Mais grave, então, que o das joias, professor, o senhor acha? Muito mais grave. A questão da joia é coisa de pé de chinelo. Então, a coisa da joia é algo assim, que até para você imaginar isso numa república, mesmo numa república não performática como a brasileira, você, assim, é uma coisa que causa estardalhaço, uma joia. Veja, chegar a esse nível. Veja o nível da direita brasileira e ainda ter orgasmo nisso. Veja só, assim, é o nível. Veja o nível. É o nível de um ex-chefe de Estado entregar a medalha dos 3 Is para o chefe de Estado da Argentina e ainda virar a bunda para mostrar o que é incomível. É esse o nível que os caras trabalham. Eu não acreditei nisso. Mas assim, ele pode ter alguma questão, a psicossomática, pode ser uma paranoia, pode ser uma neurose obsessiva, mas tanto por cento da população que apoiar esse estado de coisas. O que mais me choca é parte significativa da população brasileira legitimar esse ato. Isso é que me choca. É realmente chocante. É realmente chocante. E vai da classe A à classe E. E quando você vai ver o apoio da classe A e B, significa falência de um patos, de um senso ético e de um senso, de um modus operandi no Brasil. Mas voltando à pergunta de Gabi, eu vou dizer que a questão muito mais grave e o objeto que deve ser tutelado, e esse objeto ampara medidas dessa forma, é a tentativa de quê? De desfazer um Estado de Direito. Porque, veja, se não fosse esse Estado de Direito, nós não teríamos a concretização de tantos direitos fundamentais, nós não teríamos o debate público, ou seja, Bolsonaro não teria existido se não fosse o debate público. Bolsonaro é cria da falência de uma narrativa que nós temos que também nos policiar e, obviamente, fazer uma autocrítica. Porque muitos dos erros que cometemos é que fez que um Bolsonaro da vida aí surgisse. Quando a gente deve ver, então, professor, um indiciamento de Bolsonaro no caso da BIM paralela? Porque essa é a grande pergunta, porque, de fato, o caso é muito mais grave, né? Sim.
Me faça pergunta fácil, galera, por favor. Você Se fosse assim fácil, eu queria o número da cena. A essa hora Você me da ajudaria? noite, né? Pergunta para mãe Não, de eu Ná. até gosto. Essa hora da noite eu ainda vou começar, ainda tenho mais de trabalhar, mas assim, é muito difícil, porque isso são novelos, você vai desenlinhando, vai tendo mais, são coisas absurdas, porque veja, agora já há até uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio ao ministro do Supremo, ela foi à frente? Onde é que está o dinheiro público que amparou tudo isso? Veja, então, as investigações são muito grandes, porque vai criando coisas que nós não imaginávamos. Mas o que é que ficou claro? Ficou claro o quê? Que a tentativa de golpe foi sistêmica. Ela não perpassou um local apenas do Palácio. Ela perpassou vários escalões de poder do Planalto. Isso é que me chama a atenção. Então, quando você vê o 5º, 6º escalão já sabendo disso, então chama muita atenção isso. Há necessidade de investigações, não tenho dúvida. Não, é maluco, porque estava toda a máquina contaminada com esse desejo. Desde o primeiro dia de mandato. Isso é muito, realmente, professor, isso é muito estava todo mundo voltado para isso, como se havia uma máquina pública, incluindo o presidente da República, trabalhando só para isso, contra a democracia. E muitos daqueles que criticam, os atos são exacerbados. Os atos não são exacerbados. Os atos de investigação, os atos de punição. Por que não são exacerbados? Porque isso é que nós chamamos de constitucionalismo defensivo. A Constituição que se defende, ela oferece o espaço, as 4 linhas do campo, mas aquele que não jogar nas 4 linhas do campo deve ser duramente reprimido. Reprimido dentro da lei. E é isso que está fazendo. Então, nós não estamos tomando uma medida para um ladrão de galinha. Nós estamos tomando medidas para quem realmente atentou com a coisa mais valiosa que nós temos para nos contrapormos à barbárie, que é o quê? O discurso público, a discussão pública. É isso, professor Valber Agra, muito obrigada. Sempre um prazer receber você por aqui. Um grande abraço e até uma próxima. Prazer meu e espero vocês em Recife, em Campina Grande ou João Pessoa. Já, professor. Final do mês eu tô aí, tô indo mesmo. Vamos lá. Final do mês. Com tapete vermelho. Isso aí. Até mais, Valber. Até mais. Ô, Chico, a gente tá aqui, pelo menos, né? Vamos falar nesse final de programa de coisa boa. Falar de esperança? Vamos falar de esperança. Vamos falar no Recife. Eu estava agora à tarde conversando com Rosa Amorim, uma jovem, mais jovem que você até. Né? Grande líder. Rosa Amorim, que foi eleita deputada estadual pelo PT e pelo MST lá em Pernambuco. Né? Estava lá a Rosa e estavam lá outros, estava o deputado, vários deputados que vieram do MST, que estão no PT, no PSOL, no PCdoB, havia vários deputados, né? Lideranças políticas, estava lá a presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. E essa é uma reunião que eles estão fazendo há 3 dias, eu fui lá encontrar esse grupo, eu tenho muitos amigos no MST. Aí estão várias lideranças do país e 260 candidatos e candidatas a vereadores este ano. A vereadores em muitas cidades brasileiras, por vários partidos. O MST não é um partido, é um movimento, né? Então, o MST reuniu essas pessoas, que ele vem trabalhando há muito tempo para essas pessoas ocuparem o lugar que devem ocupar na política, né? E eu mesmo pensava nisso, né? Vão para câmaras municipais, como está, por exemplo, o deputado Valmir, o deputado João Daniel, deputados federais, né? Estão no centro de onde são decididos os destinos do campo e do homem do campo. Então, a luta no campo, ela se dá, sim, não é? Com a reforma agrária, concreta, real, né? Em áreas improdutivas que são ocupadas e depois regularizadas, mas ela se dá bem no campo político. Então, é só para dizer que há uma esperança aí, são jovens, viu? A maioria é jovem, 260 candidatos a vereadores. Então, fique de olho aí na sua cidade, porque, a meu ver, é um carimbo de qualidade. Né? Porque o cara não é candidato, nem a moça, não é candidato dele próprio, dela própria. Ele é candidato de um movimento que propõe uma mudança de perfil civilizatório no país, que propõe
a luta pela mãe terra, mais importante. Do movimento social mais solidário do mundo. O que alimentou na pandemia, na crise do Rio Grande do Sul, estava lá o MST com as suas cozinhas abertas para o povo. E até hoje, eu estava falando com Rosa Morim, até hoje no Recife. Dão alimentos a milhares de pessoas que passam fome, eles alimentam. Como no Rio Grande do Sul fizeram também. Exatamente. E por isso é aplaudido no mundo inteiro, né, por 2 Chicos, viu? Pelo Buarque de Holanda aqui no Brasil e pelo Papa Francisco. Exatamente. E por José Saramago, que já nos deixou, mas que via no MST, né, o movimento social mais importante do planeta, porque propõe o cuidado com a terra, o cuidado com o outro, a solidariedade, a fraternidade. E está aí. Bom que ele entre na política assim, né? Que ocupe os lugares da política para o debate, né? E que as pessoas muitos comecem a perder o medo, o bicho-papão. Porque o movimento muitas vezes é demonizado na mídia convencional, né? A classe média se assusta muito, né? Eu queria que a gente encerrasse para cima, mas eu queria trazer mais uma informaçãozinha aqui antes da gente ir. Infelizmente, é uma informação, sabe a PEC da anistia? Sabe que a gente veio falando aqui, Chico Pinheiro, a Câmara aprovou essa proposta que pode perdoar a multa, né, dos partidos. Então, Nossa, até me assustou. Achei que era do 8 de janeiro, não. Não. Calma aí. Câmara dos Deputados aprovou essa PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição que pode livrar os partidos políticos de multas por descumprimento de repasses mínimos. Então, para candidaturas, para incentivar candidaturas de pessoas negras, né? 344 votos a favor e 49 contra. E então, a gente tem essa proposta, né, esse texto que permite utilizar recursos públicos para pagar a multa e criar um programa de refinanciamento de dívidas das siglas, que é um texto que vai ser encaminhado ainda para o Senado, mas que já abre esse precedente. Estimula, vem a eleição de novo, eu posso cometer as maiores barbaridades que vão ser perdoadas depois. É isso, que já é histórico na nossa política, né? Então, teve essa, não deu para terminar tão para cima assim, mas tem coisa boa. Uma esperança. Vamos ficar de olho na esperança. É importante para chegar lá, inclusive no Congresso Nacional. Essa esperança tem que chegar lá. Vamos nessa, queridos. A gente tem aqui também, lembrando, essa semana você pode reassistir o replay da aula do Adam Alter, que foi no último domingo, a nossa aula sobre relações humanas, tecnologia. Adam Alter conversou com o Eduardo Moreira sobre o apocalipse tecnológico. Se você assistiu o replay dessa aula e virar um membro solidário, que é aquele que você vira um membro da plataforma e também dá uma bolsa de estudos para alguém, você ainda pode ter acesso às mesmas condições, os mesmos presentes de quem viu a aula pela primeira vez. R$2 por dia, R$2, acho que nem tem. É bom demais, é coisa boa demais. Tem documentário exclusivo, tem 300, curso, é muita coisa. E vamos ver quais são os presentes, né, também. É o livro Irresistível, do Adam Alter, que é um best-seller, O Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, e uma arte exclusiva da Paula Vilar, que também é genial, né? Maravilhosa a Paula Vilar. Por falar em livro, eu quero terminar aqui fazendo uma saudação e dando os parabéns ao nosso querido César Calejon. Verdade! Que faz aniversário hoje. E Calejon, que é semifinalista pro prêmio Jabuti. Jabuti Acadêmico. O Jabuti Acadêmico. Tá lá o nosso César. Com o livro dos Esfarrapados. Calejon, a gente ama você. Parabéns. Um beijo pro nosso bebê César Calejon, né? É dia de rock, bebê. É dia de rock, bebê. É dia de César Calejon, que ganhou como presente, né? Tá aí entre o topo do Jabuti Acadêmico. Que maravilha. É ele, não tem jeito. Vamos nessa, então, nesse clima. Olha aí o Esfarrapados de César Calejon. Coisa Parabéns, boa demais. César. Papai César vai vir. Papai César Calejon, isso aí. Cheio de presente esse ano. Esse ano ele tá no auge, o anúncio que vai ser papai, tá fazendo aniversário e ganha como semifinalista do Jabuti Acadêmico. Que já é incrível. Mas maravilhoso. Brasil. Maravilhoso. Vamos nessa então, gente. Valeu, amanhã a gente está de volta. Sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com Desperta e Leandro Demore. Boa noite, Chicos. Boa noite para nossa comunidade maravilhosa e até amanhã. Bora. Até amanhã. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter.
uma aula reveladora. Até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.